Um homem morreu e outro ficou ferido hoje à tarde no bairro de Mangabeira, na capital. Segundo a polícia, os bandidos estavam em uma moto preta quando atiraram contra as vítimas. Ainda não se tem informações sobre o que teria provocado o crime. Mais de 200 famílias foram despejadas no início da manhã de hoje durante uma operação da Polícia Federal que cumpriu ordem de reintegração de posse do condomínio Vista Verde, no bairro das Indústrias, em João Pessoa. As famílias ocupavam o condomínio de forma irregular e, por isso, precisaram obedecer a ordem executada com o auxílio de policiais militares e bombeiros. A gente continua falando sobre esse assunto porque muita gente não sabe o que é reintegração de posse. Caio Ismael está ao vivo com um advogado que vai explicar melhor para a gente, não é isso, Caio? Boa noite para você. Boa noite, Linda. Boa noite para todo mundo. Antes de a gente falar sobre reintegração de posse, eu quero dar mais uma informação para o pessoal de casa. Essas 239 famílias, com mais de 250 crianças, elas se dividiram. Parte delas foi para a casa de parentes, outra parte está do lado de fora do residencial Vista Verde, lá no bairro das Indústrias, mas a maior parte deles está do lado de fora de um ginásio lá no Vieira Diniz. Esse ginásio é o local que eles colocaram os móveis e pertences dessas famílias. Parece algo sem lógica, né? Os pertences e móveis estão no local coberto e as famílias estão do lado de fora na rua. Mas vamos voltar a falar sobre reintegração de posse, porque a gente ouve muito falar sobre isso, mas a gente não sabe exatamente o que é. Quem está aqui para tirar essas dúvidas para a gente é o advogado Rogério Beltrão. Boa noite, Rogério. Explica para a gente o que é reintegração de posse, em que casos ela pode acontecer. Boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite, Linda, queridos espectadores. Então, Caio, situação bem complicada essa porque estamos passando hoje, né? Mas trazendo um pouquinho aqui para falar sobre a reintegração de posse, primeiro é preciso fazer uma diferença entre posse e propriedade. Propriedade é aquele justo título que se tem com a certidão registral, o registro do imóvel, e que é um direito real, está lá no 1225 do Código Civil. A posse, por outro lado, apesar dela ser reconhecida pelo direito, é uma situação de fato. Ou seja, o possuidor é aquele que possui, certo, alguns dos atributos da propriedade, seja o uso ou então a disposição, ele vai poder defender essa posse, ela é reconhecida pelo direito. Existem dois tipos de posse, a posse injusta e a posse justa. A justa é aquela que você está, de fato, no exercício do direito, certo? A injusta é que está com algum dos vícios. Os vícios podem ser violência, tá? Que dá justamente violência, a violência, tá? A precariedade, tá ok? E a falta do consentimento, que aí cria justamente o esbulho. E no esbulho é que a gente vai ter aqui a reintegração de posse. Quando a posse ela é esbulhada, ou seja, a posse justa é retirada por uma posse injusta, surge o direito do possuidor que tem realmente o direito de uma posse justa, seja ela anteriormente provada, tudo mais, de entrar com a reintegração de posse, é um rito especial, tá? E se a posse for nova, tiver menos de um ano e dia, pode sair inclusive uma liminar. Então, ela vai ser reintegrada na posse. Então, explicando agora de uma forma bem rápida, a gente falou de reintegração, desapropriação, o que seria? Bem, a desapropriação já volta àquela ideia que eu estava falando de propriedade. O proprietário, ele, quando surge o interesse público por meio de algum ente estatal, seja ele município, estado ou então a federação, pode ser desapropriado. É uma ação judicial interpelada pelo Estado para tirar a propriedade por um interesse público. Pode ser uma via, uma praça, e aí é outro tipo de ação. Não é uma ação possessória, mas ela versa justamente sobre propriedade. Por isso que eu fiz a diferenciação no começo. Rogério, obrigado pela explicação. Boa noite para você. Linda, a gente espera que essa situação seja resolvida logo, né? Volto contigo. Com certeza, e obrigada pelos esclarecimentos.